que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, hoje a gente tem um material realmente, assim, muito instigante. É o capítulo 9 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para quem talvez não conheça, é uma ficção satírica, né, muito inteligente. A gente acompanha as cartas de um demônio mais velho, o Fitafuso, ensinando o sobrinho dele, o Vermebile. E ele ensina como tentar uma pessoa, que eles chamam de o paciente. É um jeito muito peculiar que o Lewis achou para falar da natureza humana, da tentação, da vida espiritual e também para criticar um pouco, talvez, a falta de percepção que às vezes a gente tem sobre os ataques espirituais, né, as sutilezas disso. Bom, nossa tarefa aqui é tentar desvendar as estratégias que o Fitafuso detalha nessa carta específica. O foco é como ele sugere explorar os momentos de baixa. Sabe, aqueles vales emocionais e espirituais do paciente? Parece que tem muito a aprender aí sobre a nossa dinâmica interna. Ok, vamos mergulhar nisso. Fitafuso começa com uma coisa que, assim, pode até surpreender um pouco. Ele fala que os períodos de baixa, de aridez, sabe? Essa falta de fervor que o paciente enfrenta, na verdade, são um terreno muito fértil para a tentação. Talvez até mais do que os picos de energia ou entusiasmo. Isso soa meio contraintuitivo, né? Geralmente a gente pensa na vulnerabilidade lá em cima, nos picos, e não nos vales. Exato. É uma inversão bem interessante. Ele chama isso de lei da ondulação. Essas flutuações que são, bom, parte da experiência humana, né? Picos e vales de energia, de fervor, de emoção. E a perspectiva do Fitafuso pensando na tentação é que a vulnerabilidade não está só na exaltação, na paixão, assim, desenfreada, mas também, e talvez de um jeito mais sutil, mais perigoso, nesses momentos de cansaço, de vazio, sabe? De aridez. Ele vê esses vales não como um problema para ele, mas como uma oportunidade estratégica-chave. Para ele, um humano desanimado é mais fácil de manipular, né? Entendi. E como ele sugere explorar essa oportunidade? A primeira tática que ele menciona é bem direta, a sensualidade, mais especificamente o sexo. Mas por que ele acha que esses momentos de baixa energia são tão propícios para isso, mesmo que a pessoa esteja com menos vitalidade física? A lógica que o Fitafuso apresenta é que, nesses períodos, o poder de resistência do paciente também está no mínimo. Claro, nos picos de saúde e de energia, talvez o desejo seja maior, mas também haveria mais força para canalizar essa energia para outras coisas, né? Trabalho, hobbies, pensamento. Ou para resistir mesmo, né? Exato, para resistência moral. Mas quando o paciente está se sentindo frio, vazio, triste, como o Fitafuso descreve, a guarda está baixa. Mas tem um ponto ainda mais crucial na visão dele. É a qualidade da experiência sexual nesses momentos. Qualidade? Como assim? Ele argumenta que o sexo buscado nessa aridez, nesse vazio, tende a ser menos ligado ao que a gente chama de amor ou paixão genuína, sabe? E mais propenso ao que ele Fitafuso considera perversões. É uma busca mais egoísta, menos conectada com generosidade, com espiritualidade, que, do ponto de vista dele, claro, contaminam o ato e aproximam a pessoa do inimigo, de Deus. Ah, entendi. É uma forma de distorcer o prazer, então. Separar ele de qualquer coisa mais profunda, de entrega. Exatamente. Separar da união. Interessante essa coisa da qualidade. E ele não para aí, né? Ele leva essa lógica para outros prazeres também. O álcool, por exemplo. A ideia não é incentivar a bebida social na festa, na celebração. Não. Mas sim empurrar ela como uma muleta, né? Uma solução para a apatia, para o cansaço, para o tédio. Perfeito. E aí a análise fica particularmente afiada, eu diria, sobre a natureza do prazer e da tentação. Fitafuso faz uma admissão que é notável. Ele reconhece que o prazer, na essência, é uma invenção do inimigo. De Deus, no caso. Isso. Os demônios, segundo ele, não conseguiram criar um único prazer genuíno. Então, o que eles fazem? Eles pervertem o uso dos prazeres que já existem, que foram criados. A estratégia é encorajar os humanos a buscar esses prazeres de formas, ou em momentos, ou em graus, que o inimigo proibiu.
É tipo separar o prazer das suas condições naturais, sabe? Torná-lo menos satisfatório a longo prazo, mais viciante e, crucialmente, menos capaz de apontar para o criador dele. É uma estratégia de esvaziamento, então, de tirar o significado original. E ele descreve o objetivo final disso de um jeito bem sombrio, né? Muito sombrio. Ele resume o objetivo como criar uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. É a lei dos rendimentos decrescentes aplicada à alma. Nossa. A meta final, o que realmente deixaria o pai deles, o diabo, feliz, é possuir a alma de um homem e não lhe dar nada em troca. Que pesado. É a exploração máxima, a dependência total em algo que já nem entrega mais satisfação de verdade. E esses períodos de baixa, de aridez, são vistos como um momento perfeito para começar ou acelerar esse processo. Esse esvaziamento, essa dependência. Entendi. Explorar os prazeres de forma distorcida é uma tática. Mas o Fitafuso parece achar que a verdadeira batalha, ou pelo menos uma batalha mais eficaz ainda, acontece na mente do paciente, na forma como ele interpreta essas próprias baixas. É isso? Ele fala que tem um método ainda melhor. Esse é um ponto-chave na argumentação dele. Ele sugere que manipular diretamente os pensamentos, a percepção do paciente sobre os próprios estados internos, isso pode ser ainda mais destrutivo. E o primeiro passo, assim, indispensável para isso, é manter o paciente na ignorância. Ignorância sobre essa tal lei da ondulação? Exatamente. Impedir que ele entenda que essas flutuações entre fervor e aridez são naturais, são esperadas na jornada humana e espiritual. Mas por que essa ignorância é tão estratégica para o Fitafuso? Porque ela permite criar falsas expectativas e interpretações catastróficas, sabe? Se o paciente acredita que aquele entusiasmo inicial da conversão ou de qualquer fase boa da vida deveria ser permanente, então, quando chega a baixa, que é inevitável, ele não vai ver como uma fase normal. Vai achar que algo deu terrivelmente errado, ou que a experiência inicial era falsa. Faz sentido. E da mesma forma, se ele acreditar que o estado atual de aridez, de secura, é definitivo, aí o desespero fica muito mais provável. Essa ignorância sobre a natureza cíclica das coisas abre a porta para manipular as emoções, as crenças. É como, sei lá, navegar sem saber que existe maré, né? Qualquer recuo da água parece o fim do oceano. Nossa, boa analogia. E com essa base de ignorância já estabelecida, o Fitafuso descreve duas abordagens diferentes, depende do temperamento do paciente, né? Vamos começar pelo tipo mais fácil de desanimar. O que ele sugere aí? Isso. Para o paciente que tem essa tendência ao desespero, a estratégia é, intensificar isso. Ele recomenda algumas coisas bem específicas. Isolar a pessoa, afastar ela do convívio com outros cristãos, principalmente os mais experientes, aqueles que poderiam dar uma perspectiva, um consolo, ou simplesmente dizer, olha, isso é normal, eu já passei por isso. Tirar a rede de apoio, basicamente. Direcionar a atenção dele de forma seletiva para passagens bíblicas que, fora de contexto, possam parecer desanimadoras ou confirmar os medos dele. Pegar versículos isolados. Isso. E terceiro, o golpe que ele considera mais eficaz, incentivar o paciente a tentar recuperar aqueles sentimentos fervorosos do passado, pela pura força de vontade. Pelo esforço próprio. Fitafuso prevê, assim, com uma certa satisfação maligna, que isso vai levar ao fracasso, ao esgotamento emocional, psicológico e, por fim, ao desespero total, que ele vê como uma forma segura de capturar a alma. É usar a própria sinceridade da pessoa contra ela mesma. Que armadilha bem montada. Usar o esforço da pessoa para levá-la ao fracasso. E para o outro tipo de paciente, aquele que talvez seja mais otimista ou talvez mais inclinado a se iludir um pouco, qual a abordagem para esse? Para esse, a tática é mais sutil. É quase um veneno lento. A meta não é o desespero direto, mas a complacência, a acomodação. A ideia é fazer ele se resignar, aos poucos, a essa frieza atual. Convencê-lo de que não é tão ruim assim. Que talvez seja até um sinal de maturidade espiritual não ter mais aqueles arrobos juvenis de fervor, sabe? Tipo, agora eu sou mais equilibrado.
Exatamente. O passo seguinte é levar ele a pensar que aqueles primeiros dias de entusiasmo religioso foram, na verdade, um exagero, uma falta de equilíbrio. E a palavra-chave para introduzir essa ideia, segundo Eufitafuso, é moderação. Ele sugere aplicar o princípio da moderação em todas as coisas, a própria fé, a mais divertida. Nossa, que forte isso. É chocante, né? Mas a lógica por trás é clara. Uma fé que se contenta com pouco, que não exige sacrifício real, que evita o fervor, o compromisso profundo, na visão dele, se torna inofensiva para a causa que ele combate. Ela não transforma a vida da pessoa de maneira significativa, não impulsiona para o que o Lewis consideraria virtudes heróicas ou uma conexão real com o divino. Fica uma coisa morna, né? Exato. Essa fé morna, confortável, moderada, pode coexistir tranquilamente com todo tipo de pequenos vícios, pequenas complacências e, eventualmente, fica tão diluída que pode ser facilmente descartada ou mantida só como uma formalidade social, sem poder nenhum. Para o Fitafuso, é um caminho seguro e até agradável rumo à perda da alma, sem grandes dramas, sem grandes confrontos. É a porta larga, né? Entendi. Então, se manipular os sentimentos ou fomentar essa moderação não funcionar totalmente, Fitafuso ainda tem outra carta na manga. Ele descreve um ataque mais direto, focado na linguagem, na narrativa que o paciente cria sobre si mesmo. Como isso funciona? Exato. Depois que o paciente já foi levado a ver o período de baixa como algo mais ou menos permanente, ou pelo menos aceitou ele com resignação, o próximo passo é persuadir ele de que sua fase religiosa está simplesmente acabando. Ponto. Ah, A ideia é enquadrar a cena não como uma busca pela verdade ou uma relação com o transcendente, mas como só mais uma fase na vida. Tipo, igual a outras paixões, outros interesses que ele teve na adolescência, na juventude, e que naturalmente ficaram para trás. E o que é notável aqui é que o Fitafuso admite abertamente que não tem uma ligação lógica necessária entre estou perdendo interesse nisso e isso é falso. A aposta não é na razão. não é na lógica. Se não é pela lógica, então como ele espera que essa persuasão funcione? Qual é a ferramenta que ele usa? A ferramenta, como ele mesmo diz, é o jargão. A manipulação acontece pela linguagem, pelas associações psicológicas que certas palavras carregam. A simples palavra fase, ele argumenta, pode ser suficiente. Por quê? Porque explora uma tendência humana muito comum, a gente sentir uma certa superioridade meio condescendente em relação às nossas versões passadas, aos nossos interesses antigos. Não porque a gente avaliou criticamente, achou que eram falsos, mas simplesmente porque passaram, ficaram para trás. Entendi. Usar a palavra fase já meio que rebaixa a experiência, né? Coloca como algo transitório, talvez imaturo. Exatamente. Imaturo em comparação com o estado atual, pós-fase. E ele até recomenda um vocabulário específico para reforçar essa ideia, né? Sim, ele é bem prático. Sugere usar expressões como foi só uma fase, já passei por isso. Ele destaca o poder pejorativo da palavra adolescente para associar a fé a algo imaturo, algo que precisa ser superado para se tornar um adulto realizado. Além disso, ele recomenda alimentar o paciente com ideias vagas, ideias da moda sobre progresso, desenvolvimento, o ponto de vista histórico. Aquelas ideias de que a humanidade está sempre evoluindo e superando crenças antigas. Isso, crenças primitivas. E para completar, ele sugere leituras de biografias modernas, onde os personagens estão sempre saindo de fases. Isso normaliza essa narrativa de superar convicções passadas, como se fosse a única forma de crescer. E o objetivo final dessa estratégia toda com a linguagem, qual seria? O objetivo é claro, e muito astuto, eu diria. É distrair completamente da questão fundamental. A questão que deveria estar na mesa é: a fé que eu tinha, ou tenho, é verdadeira ou falsa? Mas ele desvia disso. Totalmente. A estratégia do jargão desvia a atenção. Em vez de um debate sobre verdade, a experiência religiosa é reenquadrada. Vira uma questão de desenvolvimento pessoal, de estar atualizado ou preso ao passado, de ser maduro ou adolescente.
É usar a própria narrativa de crescimento e mudança da pessoa, que é algo positivo em si, contra as convicções espirituais mais profundas dela, sem nunca precisar enfrentar a questão da verdade de frente. Nossa. É uma demolição por meio de rótulos, de associações, não por argumentos. Revisando tudo isso, o capítulo 9 é quase um manual de guerrilha psicológica mesmo. Fitafuso detalha como identificar e explorar a vulnerabilidade humana nos momentos inevitáveis de baixas tais ondulações, depois como manipular a percepção que a própria pessoa tem dessas baixas, fazendo elas parecerem definitivas ou então insignificantes, só uma questão de moderação, e por fim como usar a linguagem, o tal do jargão, de forma muito ardilosa para minar convicções profundas sem precisar de um confronto direto com a verdade. É uma visão bem sombria, mas incrivelmente detalhada da manipulação. Sem dúvida. A análise que o Lewis constrói através dessa voz fria e calculista do Fitafuso oferece percepções muito pertinentes sobre mecanismos psicológicos, sobre tentações sutis, que vão além do contexto estritamente religioso, né? Qualquer pessoa, acho, independentemente das crenças, pode se reconhecer ou reconhecer esses padrões em alguma área da vida. Como a gente lida com as nossas próprias flutuações de humor, de energia, de entusiasmo por um projeto, de convicção num relacionamento, num ideal. Pois é, e talvez o mais importante, como as narrativas que a gente constrói sobre essas experiências nos afetam. Se a gente vê um período difícil como uma fase normal ou passageira, ou como um sinal de fracasso total e irremediável. Se a gente usa a linguagem para descrever nossas experiências de um jeito que nos fortalece ou de um jeito que nos diminui, Lewis, pelo Fitafuso, nos convida a essa introspecção. E a consciência disso já ajuda, né? Exatamente. A simples consciência desses padrões, desses possíveis roteiros de autossabotagem ou de manipulação externa, isso pode ser por si só uma ferramenta poderosa de resistência, de autoconhecimento. Reconhecer a estratégia é o primeiro passo para neutralizar ela. Exploramos hoje o capítulo 9 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Um material denso, provocador, que força a gente a olhar para essas dinâmicas internas e para as influências, às vezes muito sutis, que podem moldar nossas escolhas, nossa jornada. Com certeza a gente vai voltar a esse livro fascinante para analisar outras cartas do Fitafuso. Tem muita coisa ali ainda. E fica aqui uma reflexão final que acho que sai direto do que a gente conversou. Sabendo que essas ondulações, os altos e baixos de energia, emoção, convicção são parte natural da vida, como a gente pode usar a consciência sobre elas e sobre as narrativas que a gente cria a respeito delas de forma ativa? Como transformar essa consciência numa ferramenta de autoconhecimento, de paciência com a gente mesmo, de resiliência, em vez de deixar que ela se torne justamente aquela vulnerabilidade que o Fitafuso tão astutamente descreve como o ponto ideal para ser explorado. Fica aí para a gente pensar. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima análise.